Ok, alunos, então continuando aqui, nós vamos fazer um comentário sobre o capítulo 2 do livro que estamos estudando. Isso aqui é referente à atividade 8 que eu ia lá no primeiro, a sugestão era fazermos uma revisão do capítulo 1 e 2, tá? Já fiz do 1, agora eu vou fazer do capítulo 2, um comentário breve aí do capítulo 2. Já passei para você ali as atividades do, do resumo da revisão do capítulo 1, você tem lá no vídeo, procure lá para você fazer. Do capítulo 2 eu vou só comentar aqui com você, tá? Só reforçando que no dia 15 de junho nós vamos enviar a avaliação do segundo bimestre já, né? 15 de junho? É isso, 15 de junho, tá? Então preste atenção, receba as atividades já corrigidas e você quando receber as atividades você pode rever os vídeos e tudo mais, tá bom? Vamos lá então? No capítulo 2 vai falar sobre construções geométricas e lugares geométricos. A gente não vai dar uma ênfase aqui na construção geométrica para a gente não tá presencial, né? Então, só para você ter uma ideia, talvez mostrar aqui para você. Aqui ele ia mostrar para você como é que eu construo uma reta e tudo. Então, a gente está em presencial e eu tinha para passar para você o material e você fazer. Vou dar uma ênfase aos lugares geométricos e dois específicos, as retas e o ângulo, tá? Então vamos lá na página 41 do seu livro, abre o seu livro aí e acompanhe com a gente. Lá no livro, na página 41, eu tenho lá sobre partes da reta. O tópico lá, partes da reta. Uma reta não tem começo nem fim, não, mas reta, tá? Uma parte, um elemento não tem começo nem fim. E partes dessa reta, agora eu tenho partes dessa reta, que pode ser uma semi-reta, um segmento de reta, retas consecutivas e assim por diante. O que seria uma semi-reta? Uma semi-reta ela tem começo e não tem fim. Ó. Ela começa aqui e vai para lá. Essa é uma semi-reta de A, R, e essa outra é semi-reta. Então, lá no exercício, deixa eu só voltar aqui para você. No exercício 7 que você devolveu para mim, e eu vou devolver para você depois, eu tinha mostrado assim, ó, reta, não tem fim, é infinita, para os dois sentidos. O segmento de reta é não, essas pontinhas aqui não tem, tá? Ficou errado aqui. O segmento de reta é um pedaço da reta que tem começo e fim, ó, começa no A, termina em B, esse é o segmento de reta AB. Dentro de uma reta eu tenho infinito segmento de reta. Nesse caso aqui eu tenho um segmento que começa em A, termina em B, e eu represento o segmento de reta pelo só um traço em cima. Uma reta pode ser representada por uma letra S, por uma letra minúscula, ou por duas letras maiúsculas. Isso aqui eu poderia representar isso aqui também como sendo uma reta. No caso aqui é a reta T, né? Mas se eu colocasse AB e colocasse aqui em cima duas setas, ó, uma seta com duas pontas, para lá e para cá, estaria representando a reta AB, ou seja, uma reta que passa pelo ponto A e B. E uma semi-reta tem um começo, começa no A e é infinito passando por B infinito. Então eu vou ter um símbolo assim só de uma seta com uma ponta para cima. Então lá na atividade 7 você respondeu lá o que é semi-reta, segmento reto e assim por diante. Vamos comentar aqui rapidamente o que é. Então tem lá semi-reta, valores opostos aqui, eu tenho a semi-reta de A passando por C e de A passando por B. Começa em A as duas. Aqui eu tenho um segmento de reta, que é dentro de uma reta eu tenho um pedaço, ó, de começo e fim. Tá? Começa P, termina em Q, ou PQ, ou QP, no caso aqui PQ. Aqui eu tenho retas consecutivas. Retas consecutivas são aquelas duas retas que se cruzam e tem um ponto comum. Então tem a reta X, reta T e a reta U. São retas, ó, duas pontas quer dizer que são infinitas para os dois sentidos. Elas são retas consecutivas porque elas têm um ponto comum. Retas colineares são retas que estão na mesma linha, ó, mesma linha, certo? Colineares. Segmento MN e PQ, pois estão na mesma reta. Os dois segmentos estão na mesma reta. São dois segmentos colineares aqui. E segmentos congruentes, na verdade eu estou falando de segmentos aqui, né? Dentro da reta,
eu tenho, então só reforçando, tem uma reta, aí na reta eu tenho semi-retas e tenho segmentos de reta. Esses segmentos podem ser consecutivos, quando ele tem dois pontos comigo, segmentos x, y consecutivos, pode ser colineares, que estão na mesma reta, no mesmo sentido, e pode ser segmentos congruentes, então em retas diferentes, mas tem pontos comuns, diferente dessa, tá? Parte aqui de uns dois pontos, tem um ponto comum. Essa aqui elas cruzam num ponto só. Assim. Tem o mesmo comprimento, são segmentos retos indicantes, ok? Pontos em retas diferentes. E aqui eu tenho um ponto médio. O ponto médio é o ponto que divide o segmento pela metade. Então, tipo, se aqui fosse 20, ele estaria no ponto 10, ok? Essas são as partes da reta. Agora, seguindo aqui, lá no vou comentar aqui o exercício 1 que ficou para você fazer. Né? Escreva os segmentos consecutivos que aparecem na figura abaixo. Consecutivos são A, B, B, C, A e B e B e C. Esses são os dois segmentos consecutivos. B e C e CD são outros. CD e DE são outro par de segmentos consecutivos. No exercício 2, o que representa isso aqui? Uma reta, porque o traço em cima tem duas pontas, uma reta. Que representa isso aqui? Uma semi-reta, porque o traço em cima só tem uma ponta. Que representa o AB? Um segmento de reta, só tem um traço sem ponta, é um segmento, é um pedaço da reta. Aqui no caso semi-reta e aqui segmento de reta. Beleza? Vamos prosseguindo aqui agora lá para a página. Vamos lá para a página. Então, seguindo aqui, vamos para a página 44. Página 44 eu tenho posição de retas. Como é que essas posições podem ser? As retas podem ser com posições. Então eu tenho, imagina aí um dado. Cada dado é uma face, tá? Do dado eu tenho um plano aqui, um plano, né, para cá, aí eu tenho um plano para lá, um plano por cima. E eu tenho assim, retas R. Essas retas aqui são concorrentes. Estão no mesmo plano e tem um ponto comum. Certo? Só um ponto comum. Essas duas retas aqui são paralelas, um ao lado do outro. Estão, não tem pontos em comum e estão em mesmo plano, mas não tem ponto comum. Está no mesmo plano, tem um ponto comum. Está no mesmo plano, mas não tem ponto comum. Retas coincidentes são retas comuns. Passam na mesma direção. Duas retas de um plano são coincidentes quando tem todos os pontos em comum. Indicamos que as retas CD são coincidentes. Passam uma por cima da outra, vamos dizer assim, em outras palavras. Retas reversas. O que são retas reversas? Estão em planos diferentes. Essa está nesse plano aqui pela frente, essa aqui está no plano lateral do plano. Então, duas retas, caso não exista um plano que as contenha. Estão em planos diferentes. Só você pensar no dado aqui. Passa aqui e esse passa lá no outro lado. Então, tenho retas concorrentes, mesmo plano, um ponto comum. Paralelas, mesmo plano, mas não tem ponto comum. Coincidentes, uma sobre a outra. E retas reversas, não tem ponto comum e passam em planos diferentes. Elas não são paralelas, não são concorrentes, tá? E retas coplanares, que são, para que duas retas sejam paralelas ou concorrentes, elas devem necessariamente estar em um mesmo plano, isto é, deve existir um plano que se contém. Nesse caso, dizemos que elas retas são coplanares. Então, retas coplanares podem ser retas concorrentes ou paralelas, tá? Está no mesmo plano. As reversas não são coplanares. Ok? Aí vamos comentar aqui o exercício 8 que ficou para você falar. Preencher. Escreva a posição relativa dessas retas coplanares. RS, elas não têm ponto comum. Se então não tem ponto comum, são paralelas. Tem apenas o ponto comum. Se tem um ponto comum, é concorrente. Beleza? E o exercício 10. O exercício 10 está aqui, ó. Eu vou pegar assim, o segmento AB é esse aqui e o segmento BC são o quê? Concorrentes. Por quê? Tem um ponto comum. Um ponto, lá a gente viu lá na página, vou só voltar ali para você. Continuando aqui, ó, o exercício 10, eu vou definir que tipo de reta é. A gente viu isso aqui, ó. Concorrentes, mesmo plano, ponto comum. Paralelas, mesmo plano, mas não tem ponto comum. Retas reversas não estão no mesmo plano e não tem ponto comum. Então, observando aqui, eu tenho lá assim, ó, AB e BC tem um ponto comum, então são concorrentes.
CD, cadê a reta CD? Ó? É essa aqui, ó, CD. E HJ, ó, são paralelas, certo? Essa está em cima, essa está embaixo, e no mesmo plano. AB e CG são reversos. Ó. Essa está aqui na parte da frente desse plano e essa aqui já está no outro plano. BF, ó. BF e AE são paralelas, ó, uma do lado da outra no mesmo plano. E AD e BF, ó, BF são o que? Reversas, ó. Essa está aqui nesse plano, essa aqui está no outro plano. E HJ e AB são paralelas. Ok? Paralelas. Se essa é paralela com essa, então essa é paralela com essa também. Beleza? Continuando aqui, agora lá na página 46, eu tenho outro elemento geométrico aí, que a gente só vamos falar de retas de ângulo, que é na página 46, você está continuando comigo? Então tem a definição de ângulo. É uma figura geométrica formada por duas semi-retas de mesma origem. Então um ângulo tem figura geométrica formada por duas semi-retas de mesma origem, que eu chamo de vértice. Desse ponto parte essa semi-reta e essa semi-reta de um mesmo ponto. Então eu tenho o ponto de partida das duas semi-retas eu chamo de vértice e as semi-retas eu chamo de lado do ângulo. Então essa região interna aqui eu chamo de ângulo interno e essa região externa aqui, ângulo externo, tá? Então o ângulo é essa região entre duas semi-retas que tem o mesmo ponto de partida, que eu chamo de vértice, tá? Eu represento os lados por OAB, OB, OA, vértice é o ponto de O, de onde saem as duas semi-retas. Aí eu tenho aqui, ó, o arco marcado na figura indica a abertura do ângulo que estamos considerando, beleza. Eu tenho um ângulo nulo porque não tem abertura, ó. As duas retas são coincidentes, não tem espaço entre as duas semi-retas. Aqui eu tenho a semi-reta OA e OB, certo? Não tem espaço, o ângulo é zero. Essa aqui, ó, ângulo de uma volta. Esse ângulo aqui, ó, uma volta completa é de 360 graus. Se ele fosse aqui, ó. Certo? Esse espaço aqui, ó, é metade de uma volta, né? Então é um ângulo raso, ou de meia volta de 180 graus. Esse aqui, ó, é um ângulo reto de 90 graus. Ó. Se eu abrir essa semi-reta para cá, ó, ela vai se tornar isso. Ó. Vou pegar isso aqui, ó. Aí eu abro de uma volta completa. Ó. Aí eu tenho uma volta completa que é um ângulo de 360 graus. Se eu abro aqui, ó, abra só até aqui, ó, eu tenho um ângulo de meia volta, que é um ângulo de 180. Se eu abro até aqui assim, ó, que é esse aqui, ó, é um ângulo reto de 90 graus. Se eu fecho isso aqui, ó, eu tenho um ângulo agudo, que é um ângulo que mede entre 0 e 90 graus. Se eu abro aqui, mas não abro totalmente assim, ó, não coloco semi-retas opostas, 180, ou seja, um ângulo maior, médio entre 90 e 180 é um ângulo obtuso. Agudo menor que 90, obtuso maior que 90, menor que 180, de 90 graus reto, de 180 graus raso, beleza? E eu indico os ângulos dessa forma. Eu vou indicar o ângulo AOB, ó, AOB, OBOA. Eu indico assim, medida de ângulo. E a letra do meio sempre vai ser a letra de onde está saindo as duas semi-retas. E os outros pontos aqui são por onde essas semi-retas passam pelo ponto B e passam pelo ponto A. Eu indico a medida do ângulo dessa forma. AOB, OBOA. Aqui mesma coisa, tá? Perpendiculares, quando eu tenho duas retas que formam quatro ângulos retos. São retas perpendiculares. Retas oblíquas, quando duas retas são concorrentes, mas não formam ângulo entre si, ângulo reto entre si, ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Perpendicular, quando eu tenho quatro ângulos de 90 graus. Esse símbolo aqui indica que 90 graus aqui, ó. Qual é esse aqui, ó? 90 graus. Retas concorrentes são quando eu tenho duas retas. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui, não botei, né? Duas retas, imagina aqui, ó. Essa reta aqui mais fechadinha para cá, ó. Ou seja, não formam um ângulo 90 graus. Não formam um ângulo reto entre si. São chamadas retas oblíquas. Eu não vou ter um exemplo aqui.
Beleza? Vamos lá para a página 56. Na página 56 fala sobre bissetriz de um ângulo. Tá aqui, ó. Lembrando, bissetriz de um ângulo é a semirreta com origem no vértice desse ângulo e que o divide em dois outros ângulos congruentes. Então tem um ângulo AOB e essa reta aqui, ó, partindo do vértice, divide o ângulo em dois ângulos iguais. Ó. O ângulo AOB é de 50, essa reta divide ele ao meio, então fica 25, 25. Aqui, ó, todo o ângulo vai dar 120. A reta bissetriz é uma semirreta que parte do vértice, é uma semirreta com origem no vértice que divide esse ângulo em dois outros ângulos congruentes. Ó. Tudo é 180, então 120, metade do metade, 160. Ok? Bem tranquilo aqui, aí a gente podia aprender a fazer. Mas eu vou comentar aqui com você o exercício 24. Tem a resposta ali já. Nas figuras abaixo, OM é bissetriz. Se é bissetriz, está dividindo um ângulo ao meio, certo? O ângulo AOB está dividido ao meio. Ele quer saber do ângulo. A medida do ângulo MOB é 60. Então, essa medida aqui, ó, é a medida do ângulo. Ele quer saber a medida do ângulo, sabendo que qual a medida do ângulo MOB, se a medida de AOB é 60. Se tudo é 60, então cada metade vai ser 30. Ok? A letra B, ó. AOB, sabendo que se AOM é 40, tudo vai ser quanto? 80, porque aqui é a bissetriz. Então é 40, 40, tudo vai ser 80. Ó o 26, ó. 26 ele indicou que AOB é 30, BOC é 70. Então, ó, aqui, ó, é 70 e AOB é 30. Então, quanto que vai ser AOC? AOC é tudo, né? Se esse pedaço aqui, ó, de A a B é 30, de B a C é 70, tudo vai ser 100. Ok? E quanto que vai ser AOM? Ué, se de A a B é 30, de A a M vai ser 15, porque as verdinhas são bissetrizes. Ele indicou aqui, ó. Quanto que vai ser NOC? NOC vai ser 35, porque de B a C é 70. Isso aqui está dividindo ao mês 35. E quanto que é MON? Ó, aqui a gente descobriu que é 15. Aqui é 35, 15 mais 35, 50. Beleza? Então, nesse capítulo, a gente vai ficar só com esses 3 tópicos aí, retas e ângulos e bissetriz, tá bom? Fica aí um abraço e até a próxima.